seu destino. E ao oceano conduz, levar consigo águas e tristezas do povo de bom Jesus. Vai caminhando para seu destino. E ao oceano conduz, leva consigo mágoas e tristezas do povo de bom Jesus. Até o momento, o primeiro europeu a deixar informações sobre o rio Itabapoana foi Pero de Góes, donatário da capitania de São Tomé. Em carta dirigida no dia 12 de agosto de 1545 a Martim Ferreira, seu sócio em Portugal, e em outra endereçada a Dom João III, datada de 9 de abril de 546, o capitão disse que tentou fundar uma fazenda junto ao rio Paraíba do Sul e a abandonou, rumando para o norte, nas adjacências do rio Managé, nome que era conhecido em Itabapoana no século XVI. Ali, junto à costa, instalou um povoado com o nome de Vila da Rainha e subiu o rio cerca de 7 a 10 léguas, por água e por terra, abrindo um caminho para a passagem de carro, atração animal. Naquela altura, junto a uma queda d'água, ergueu uma pequena fundação com engenho movido a energia hidráulica. Bem mais tarde, no ano de 1785, o cartógrafo e cronista militar Manuel Martins do Couto Reis registrava que o rio recebia o nome de Cabapuana ou Muribeca, com nascimento na Serra do Pico e Morredouro no Mar. Ele julgava que a foz, no passado, era mais ao sul, junto à vila, do qual encontrou vestígio de construções. Em 1817, Aires de Casal escrevia que o rio se chamava Camapuã. De Managé, como era conhecido no século XVI, o rio passou a se chamar Itabapoana no presente, passando anteriormente por Camapuã, Cabapuana ou Muribeca e outros nomes semelhantes. Certo é que, à época de Casal, já se sabia que Heritiba e não Heritiguibá era o nome original do rio Benevente, na capitania, depois da província do Espírito Santo, junto à foz do qual ergueu-se a cidade de Anchieta. Quanto à sua nascente, a cartografia não havia sido estabilizado um conhecimento, daí a sua localização genérica na Serra do Pico, de onde viria também o rio Moriaé, pertencente à bacia do Paraíba do Sul. Pedro da Alcântara Beregarde e Conrado Jacob Niemeyer, dois dos maiores cartógrafos do Império, produziram a talvez mais detalhada Carta da Província do Rio de Janeiro, publicada em 1865. Nela, detalhes do rio Itabapoana são retratados, mas apenas do lado do Rio de Janeiro. Os cartógrafos grafam Rio Preto ou Itabapoana, dando-lhe como afluentes pela margem direita os rios do Ouro, da Onça e Santo Eduardo, já assinalando um canal projetado entre Santo Eduardo e a Lagoa Feia do Itabapoana. Embora com um curso bem menor do que o rio Paraíba do Sul, o rio Itabapoana conta com uma série de desníveis em seu leito, também registrado por Beregarde e Niemeyer, Cachoeira das Flores, da Ponta da Pedra do Inferno e Fumaça.
Geralmente faço o percurso da zona rural até a sede do município para trabalhar. E ao longo do caminho posso contemplar a paisagem, e neste cenário tenho a companhia do rio Itabapoana, ainda com sua majestosa exuberância, fazendo seu caminho antes de chegar na cidade em direção ao mar. E nessa contemplação, conversando com o Criador do Universo e tentando ouvir sua voz, eis que ouço a voz suplicante de um rio, criatura de Deus, pedindo socorro. E ele começa dizendo: já sofri tantas agressões, tenho resistido, mas agora querem dar um tiro de misericórdia destruindo as belezas que ainda produzo antes de abastecer toda a população que ainda não tem consciência da minha importância para suas vidas. Aliás, sou bem lembrado como me torno o caminho das chuvas que pelo pouco espaço que deixaram eu transbordo buscando meus lugares, meus recantos, e aí acabo entrando nas casas, nas minhas margens. Me desculpes, mas estes eram os meus caminhos. Depois desse breve desabafo, o rio continuou falando, relembrando a sua história. Minha vida é nascer todo dia, e ao longo do tempo meu destino é o mar. A cada dia rompo as barreiras da terra e broto no alto das montanhas, nos grotões ou nos recantos das planícies, onde é permitido. E assim, desde a nascente mais distante de Minas em Minas, num estado do Espírito Santo, vou rolando, convidando meus afluentes a formar o rio, de janeiro a dezembro, sem interrupção. Por onde eu passo, todos se beneficiam, bebem das minhas águas e se refrescam quando o calor aperta. Onde minhas águas chegam, as sementes germinam e toda a flora se encanta pela alegria das folhas e flores que, ao produzir seus frutos, atraem os animais nas matas que protegem minhas margens e onde eles fazem seus ninhos e tocas para suas crias. Forneço também as águas usadas nos templos da terra que purificam as almas dos que pedem um batismo, ó água santa. No meu caminho natural, fui modelando as pedras e a cada queda deixo o barulho das águas enfeitiçando os apaixonados pelas cachoeiras que vou formando. Os peixes, nas buscas de refúgio para a procriação, sobem contra as minhas corredeiras e se alojam em águas calmas e cristalinas e ali depositam a esperança, com suas ovas, de que a vida deve continuar. Ó civilização humana, que tristeza! Me encurralam nas vilas e povoados formados nas minhas margens, coletando minhas águas e devolvendo ao meu leito os dejetos defecados. Não consigo entender. Dou a vida e me devolvem a morte. Sobre mim construíram pontes, me agredindo com os pilares de concreto, mas resisto em não encontrar outras soluções. As minhas margens constroem estradas e prédios sem licença sequer pedir. Lançado em minhas águas todos os rejeitos produzidos. Em toda a minha extensão joga todo tipo de lixo, esquecendo que o meu nome é rio, não lixeira.
7 cidades do Noroeste estão na mira do Ministério Público Federal. O motivo? Lançamento de esgoto não tratado em rios interestaduais. A Justiça acaba de anunciar a primeira sentença. Bom Jesus do Itabapoana agora tem prazo para começar a resolver o problema. Bem no centro de Bom Jesus do Itabapoana, noroeste do estado, o esgoto é lançado no rio, sem nenhum tipo de tratamento. É um troço lamentável, eu já tenho mais de 30 anos que eu moro aqui, que damos banho nos nossos filhos, que lavamos as frutas, entendeu? E vem uma tristeza dessa um rio acabado. Apesar de tanta poluição, ainda há vida no rio que atravessa os estados de Minas Gerais, Espírito Santo e Rio de Janeiro. Os pescadores insistem em tirar o sustento daqui. O Joaquim tentou pescar por 3 horas, mas não conseguiu nada. Uma vez ou outra que a gente consegue pegar um piauzinho pequenininho aqui, e é muito difícil, hein? Muito lixo, aí isso aí pega muito. Em um dos valões que cortam a cidade, a situação é praticamente a mesma. Na verdade, é tanta sujeira que ele parece até um rio de esgoto que deságua no Itabapoana. Este biólogo explica que existe mais um agravante. Bem perto daqui funciona uma estação de captação de água. À medida que a concentração de micro-organismos, de substâncias tóxicas cai na água, a concentração de produtos que são jogados no processo de tratamento são maiores. E, em consequência disso, a população, indiretamente, está consumindo essas substâncias que são jogadas na água para poder tratar. O Ministério Público Federal pediu e a Justiça determinou que a Prefeitura de Bom Jesus faça um mapeamento que identifique todos os pontos de lançamento de resíduos no rio. Tudo em 90 dias a partir da publicação da sentença. Caso descumpra a determinação, a multa é de R$10 mil por dia. O município, ele tem, depois que ele identifica esses pontos, ele também tem que identificar os pontos de lançamento clandestino. Porque além dos lançamentos daquele sujeito que paga água e esgoto, tem aqueles lançamentos clandestinos, daquele sujeito que não paga água e lança diretamente, ou as empresas lançam diretamente esgoto no rio Itabapoana sem qualquer tratamento. O município também ficou obrigado a divulgar na mídia local e até regional qual é o percentual de degradação, de poluição causado a partir desse lançamento de esgoto no rio Itabapoana. A Prefeitura de Bom Jesus disse que há pouco tempo o município conseguiu recursos de quase R$200 mil para criar o Plano Municipal de Saneamento Básico. A Procuradoria Jurídica do município está analisando a determinação do MPF. No século XX, tivemos o início da era das usinas de energia no rio Itabapoana, com os primeiros estudos realizados em 1940 pelo engenheiro Edmundo Franca Amaral, projetando na época a usina hidrelétrica de Rosal. Contudo, o projeto inicial de Franca Amaral não previa o alagamento de grande área como alguns moradores de Rosal imaginavam na época. Ele garantia que o volume de alagamento seria pequeno, tranquilizando os proprietários rurais estabelecidos no local onde seria impactada, conforme relato contido na reportagem do jornal Norte Fluminense. Mas Franco Amaral não viveu para concretizar o seu estudo da instalação da usina hidrelétrica de Rosal. Além dela, ele tinha feito estudos prevendo a construção de outras 3 usinas hidrelétricas ao longo da bacia hidrográfica do rio Itabapoana, mas nenhuma delas prevista por ele foi concretizada. A primeira usina de energia foi instalada no rio Itabapoana em 1960, na Barra do Piracutinga, com o nome em homenagem ao engenheiro Franca Amaral. Ela representa um marco do desenvolvimento econômico de Bom Jesus do Itabapoana. Ao mesmo tempo, trata-se de um projeto de baixíssimo impacto ambiental, com seu conceito de engenharia bem diferente das PCHs que são construídas atualmente. A
A barragem da Franca Amaral tem menos de 1 metro de altura e está localizado bem acima da tomada d'água que alimenta a casa de força e não dentro da barragem, como é feito atualmente. Com isso, o sistema de geração de energia desta usina não proporciona o trecho de vazão reduzida. O rio não fica aniquilado entre a barragem e a casa de força. Aproveitou-se a própria formação rochosa natural para desviar um pequeno braço do rio e levá-lo a uma grande banqueta, construída até o duto que alimenta a turbina. A Cachoeira do Inferno e todo o seu ecossistema em seu entorno manteve-se praticamente intacta. Usina Hidrelétrica de Rosal. Construída na virada do século XX para o século XXI, seu projeto nada tem a ver com o estudo feito por Franco Amaral na década de 40. A barragem da usina, de quase 40 metros de altura, com mais de 250 metros de largura e com um lago formado com sua extensão por quase 10 quilômetros, trata-se de uma agressão brutal no meio ambiente. Mesmo com a contrapartida da construção do Parque Natural Municipal Sabiá Laranjeira de Rosal, seus 118 hectares de reserva são ínfimos, mediante aos 5 quilômetros de vazão reduzida proporcionada pelo empreendimento. A usina hidrelétrica de Rosal eliminou com a Cachoeira do Bálsamo, também conhecida como Cachoeirão de Rosal, e a Cachoeira Comprida, nas proximidades da Casa de Força, além de ter iniciado a era das pequenas centrais hidrelétricas a partir de 2005. E sobre esses empreendimentos que surgiram nas PCHs Calheiros, Pirapitinga e Pedra do Garrafão, temos a seguir a abordagem do ativista ambiental e pesquisador Ednilson Gomes. Então, eu estava falando sobre esse boom das PCHs que aconteceu no Brasil nos anos 2000, né? Os governos, nesse início de período, incentivaram fortemente a construção de pequenas centrais, e aí isso se refletiu também no nosso rio. Então, nós temos hoje 3 PCHs em operação, que são as PCHs Calheiros, Pirapitinga e Pedra do Garrafão, e agora estamos na luta aí pela construção de mais 2 usinas, a usina Bom Jesus e a usina Saltinho e Itabapoana. E aí, resumidamente, né, quais são os impactos das usinas hidrelétricas? Bom, a construção de usinas altera significativamente a estrutura de um rio. Quem já viajou aqui pelas estradas de Bom Jesus em direção a Calheiros, em direção a Rosal, sabe que o rio Itabapoana possui muitas corredeiras e quedas d'água. Ou seja, é um rio de águas rápidas. E com isso, nós temos espécies de peixes que vivem nessa região que são adaptadas para viver nesse meio. Só que quando a gente constrói um reservatório, a gente transforma uma parte de um rio em um lago. Então, antes, uma água que se movimentava com muita rapidez passa a ficar parada. E isso vai interferir em todas as características ali, físico-químicas e microbiológicas da água. E, consequentemente, vai afetar essas espécies de peixe. Então, peixes que estavam habituados a viver em águas de corredeiras não conseguem sobreviver em águas paradas. Pode levar à morte, né, e até à extinção de certas espécies. Um outro problema que eu acho que vale a pena a gente falar está do outro lado da barragem, que é o trecho de vazão reduzida. Quando se constrói uma barragem, parte da água é desviada por um túnel e vai até a casa de força, onde vai movimentar ali aquelas hélices para gerar energia. E até que essa água volte para o leito do rio, a gente tem um trecho que pode ter 2, 3, 4 quilômetros, onde o rio fica praticamente seco. E isso, infelizmente, também acontece no nosso rio Itabapoana, né? Quem aqui teve a oportunidade de conhecer o trecho final do rio, na PCH Pedra do Garrafão, sabe que a gente tem um trecho de vazão reduzido de 2 quilômetros ali, que comprometeu fortemente a vida da comunidade de pescadores de Limeira. Então, depois desses além desses impactos ambientais que eu mencionei aqui, também tem a questão dos impactos sociais. Eu acho que quando a gente fala de usina hidrelétrica, é muito comum pensar na remoção de famílias, né? Existem casos muito notórios aí em todo o Brasil. Mas aqui no Rio Itabapoana isso não aconteceu. Nenhuma família precisou ser realojada por conta da construção de usina.
mas isso não significa que o meio social não tenha sido impactado também. Principalmente quando a gente pensa na questão dos pescadores, porque eles sim foram impactados. Como eu falei anteriormente, a construção dessas usinas vai alterar todas as espécies de peixe no nosso rio, fazendo com que muitas entrem em extinção. Então, como é que fica a questão da vida desses pescadores? Está aí um grande impacto social que não é levado em consideração do licenciamento ambiental, que também não está sendo levado em consideração nessas duas novas usinas construídas. Além disso, quando a gente fala dessas novas PCHs, principalmente na PCH Saltinho e Itabapoana, além de todo o impacto e conflito cumulativo, né, que serão ao todo 7 usinas no Rio Itabapoana, também existe uma questão relacionada à Cachoeira da Fumaça, que é talvez aí a nossa última grande cachoeira do Rio Itabapoana, que ainda está preservada. E para além daí da sua importância ambiental, a gente também tem uma questão social da comunidade de Calheiros, que possui uma ligação afetiva e de memória muito forte, né, por conta de uma tradição histórica e religiosa com esse local. Então, nós não estamos falando aqui apenas de meio ambiente, de preservar o Rio Itabapoana, mas no Rio a gente tem essa ligação afetiva de memórias, de tradição, que também deve ser respeitada. Bom, e aí eu trago com a minha fala alguns questionamentos que a gente deve se fazer, né? O primeiro nós precisamos de mais usinas no Rio Itabapoana? Nós já temos 5. Será que precisamos de mais 2? Quem será o beneficiado com a construção dessas usinas? Será que vai ser a população de Bom Jesus? Será que vai ser a população de Calheiros? Ou será que vai ser unicamente uma empresa que está controlando essas 2 usinas? E se a gente tem de um lado uma pessoa que será beneficiada, do outro lado a gente tem as pessoas que serão impactadas. Quem são essas pessoas? Então é muito importante a gente refletir sobre isso quando a gente pensa na construção dessas usinas, né? Qual é o Rio Itabapoana que nós vamos deixar para as futuras gerações? Hoje ele já está extremamente degradado. E eu acho que, partindo dessas reflexões, é importante ressaltar que a minha fala não se dirige a ser contra o desenvolvimento. Obviamente que a energia elétrica ela é importante. A energia hidrelétrica é principalmente importante no contexto do Brasil, que possui muitos recursos hídricos para isso. Mas o meu questionamento aqui ele vai do modelo de desenvolvimento. Será que é dessa forma que a gente vai trazer melhorias para a nossa região? Será que é impactando o rio desse jeito, sufocando o rio desse jeito, que a nossa região vai se desenvolver? Que, na verdade, existem outras alternativas para isso e que a gente deve pensar, como, por exemplo, o ecoturismo, o turismo rural, o turismo religioso. A gente tem em Bom Jesus um ativista ambiental que se chama Frederico Rangel. Ele tem feito um levantamento das nossas riquezas ambientais aqui da região e ele já levantou, por exemplo, inúmeras cachoeiras preservadas de rios tributários do Rio Itabapoana, inúmeras capelas e propriedades rurais. Tudo isso poderia estar sendo usado para gerar consciência ambiental na nossa região e renda para a nossa população, de uma forma menos impactante, de forma que a gente consiga mais conservar, recuperar e preservar as nossas riquezas. E eu acho que é importante também a gente pensar na nossa relação enquanto sociedade com a natureza, né? O Rio Itabapoana ele poderia, por exemplo, ser um espaço que a gente poderia passar o final de semana, tomar banho de cachoeira. O respeito ao meio ambiente não significa que a gente não possa usufruir, né? Eu acho que vai mais de não entender esses recursos como uma forma de consumo, de exploração, mas sim de um convívio em respeito com esses recursos que a gente tem na nossa região. Já desceu tudo 10 vezes. Entendi. Fazer a praia, né?
inúmeros benefícios sobre o Brasil. Eu, embora indigno de pertencer ao número dos vossos servos, mas desejando participar dos benefícios da vossa misericórdia, prostrado a vossos pés, consagro-vos o entendimento, para que sempre pense no amor que mereceis. Consagro-vos a língua, para que sempre vos louve e propague a vossa devoção. Essa pedra aqui você coloca lá fora. E aí, gostou? Desde janeiro de 1939, que Bom Jesus do Itabapoana tem total autonomia político-administrativa para legislar e atuar em seu solo. Entretanto, talvez tenhamos só um prefeito em toda a nossa história que tenha demonstrado explícito apreço pelo Rio Itabapoana. Oliveira Teixeira, que governou no final dos anos 60 e que vem a ser o autor da música Rio de Minha Terra, composta junto com a sua esposa, Dona Zita, que se tornou o hino na defesa do Rio Itabapoana. Impressionante como todo o conjunto da sociedade bojesuense se notabiliza pelo desprezo pelo rio ao longo de décadas de existência do município que adotou o nome do rio em seu nome, Bom Jesus do Itabapoana. Sem jamais se organizar em suas tradicionais instituições em uma defesa enfática e contundente pela preservação do nosso maior patrimônio. O fato das ruínas hidráulicas da Cachoeira Santa Rosa ser desconhecida até 2020, mesmo pelos mais interessados em nossa história, é sintomático e alarmante quanto à necessidade de uma profunda reflexão autocrítica de como podemos deixar nosso rio ser tão agredido e degradado em nosso território. Para se ter uma ideia de como estamos devendo muito ao Itabapoana, nos anos 90 foi criado o Projeto Managé, consórcio envolvendo os 18 municípios da bacia do Itabapoana, visando a criação em conjunto de políticas públicas voltadas para a preservação do rio e recuperação de sua vegetação ciliar. E de todos os municípios envolvidos, somente Bom Jesus do Itabapoana não avançou um passo sequer. Todos os demais entes consorciados instalaram as estações de tratamento de esgoto, ser inseridos nos consórcios turísticos e ambientais propostos, seja pelo Estado, pela União, como o consórcio do Caparaó. E Bom Jesus do Itabapoana somente permitiu a construção de 4 usinas de energia e ainda contribuiu de forma lamentável com a degradação do rio, seja na ação ou na omissão.
abriu um rio. Seu olhar me abriu ao meio. Seu olhar me abriu um rio inteiro. Inteiro rio a me navegar. Inteiro rio a me navegar. Inteiro rio a me navegar. Seu olhar, menino, corre pelas matas, vira bicho livre em asas de arara. Na pescada que estava fazendo, aí ela atravessou sobre a pedra. Quando ela pegou e atravessou, ela subiu. Assim que ela subiu, ela banhou a trilha dela e foi. Mas ela é uma só. É uma onça só? É uma só. É um que indivíduo? aparece aí. Ela fica de um lado e outro do rio. Certo. Esse pessoal do lado de lá deve também saber. No lado do Espírito mais ou Santo. menos, justamente, mais ou menos o caso dela, porque ela fica lá e cá. Ela atravessa o rio Certo, de um lado e do outro, mas ela não fica permanente aqui direto, certo. porque ela mora mais pro outro lado de lá. Que Inclusive tá não houve nenhuma ocorrência de invasão de propriedade, não, né? Ela só fica dentro dos limites da reserva mesmo, Não, né? não, invasão assim nunca Nunca ocorreu não, né? nunca ocorreu. Mas a gente até fica com medo, sabe por quê? Porque talvez ela pode resolver a vir pra cá, e aí depara com a gente de repente, se ela tiver com fome, ela pode até... Mesmo com todo histórico de exploração irracional e agressões ambientais, a região do Médio Itabapuana conta com significativa diversidade da fauna e da flora. E apesar de termos confirmado desde 2014, em estudo realizado por uma empresa de consultoria ambiental contratada pela CEMIG, a presença de um predador topo de cadeia, no caso a onça parda, identificada, e posteriormente com esse ativista fotografando suas pegadas em 2 pontos distantes, a primeira em 2019 na margem da corredeira do Poço Morto no Parque de Rosal, e a outra na Cachoeira da Perpétua, conhecida como Piuminha, em 2020. Estranhamente, o poder público sempre sonegou da sociedade as informações sobre nossas riquezas naturais. Jamais tivemos um trabalho de pesquisa sobre nossa fauna e flora, mesmo tendo espécies raras e ameaçadas de extinção. Mesmo com a construção de 4 usinas de energia nesse trecho do rio, ainda temos 10 paraísos naturais entre cachoeiras e corredeiras. E em todo o percurso do rio, a partir do Parque Natural Municipal Sabiá Laranjeira de Rosal, até o bairro Sebastião Pimentel Marques. E é importante que a sociedade tenha conhecimento dessas informações, para que ela tenha ciência da importância da luta pela preservação do rio Itabapuana. Porque os governantes, ao longo da história, sempre deixaram toda a sociedade acreditar que o rio Itabapuana ele é todo como se fosse aqui no centro da cidade, degradado, poluído, definhado. Mas não, ainda temos muito o que preservar e defender e proteger do rio Itabapuana.
É isso aí, meus amigos. Aqui, na sequência, abaixo da Cachoeira de Santa Rosa, é a Cachoeira do Alceste. Esse espetáculo que também vai desaparecer com a PCH Bom Jesus. Nenhuma PCH mais. Desde 1546 que temos registros documentais sobre dados e denominações do rio Itabapoana, tendo identificado no total de 6 nomenclaturas indígenas e uma originária do homem branco. O primeiro com Pero de Góes identificando como Managé, em 1546. Depois, em 1785, Manuel Martins do Couto Reis identificou 2 nomes em uma mesma expedição, Cabapuana e Muribeca. Aires de Casal identificou como Camapuã em 1817. Em 1865, Pedro da Alcântara Belegarde e Conrado Jacob Niemeyer identificaram Rio Preto e Itabapoana. E por fim, em 1873, Manuel Basílio Furtado identificou Itabapoana enquanto passou pela região serrana entre Rosal e Calheiros, e na planície, na altura do Porto de Limeira, identificou Camapoana. O que se constata é que o rio Itabapoana teve várias nomenclaturas indígenas simultaneamente, pois temos registro de tribos localizadas em praticamente todo o percurso da bacia, notabilizando entre os índios Goitacazes nas proximidades das Foz, no litoral, perto da Vila da Rainha, os índios Coroados e Coropós, nas redondezas do Porto de Limeira, entre Mimoso do Sul, Apiacá, Santo Eduardo, e os Puris, partindo de Bom Jesus e Itabapoana até a região do Caparaó.
O fato de somente os puris terem povoado a região serrana de Bom Jesus e com 2 expedições diferentes, identificando o mesmo nome nessa região, em 1865 e 1873, podemos constatar que o nome Itabapoana é originado de alguma tribo indígena que viveu em Calheiros. E os demais nomes, Managé, Cabapuana, Muribeca, Camapuã ou Camapuana, serem das diferentes tribos e localidades onde essas viveram na planície até a foz do rio, conforme as expedições realizadas entre 1546 e 1817, que sempre percorreram dentro dos limites das capitanias hereditárias, com a região serrana de Bom Jesus e do Vale do Itabapoana somente sendo explorada a partir de 1830, com a abertura da Rota dos Tropeiros que escoava o café de Minas para o Porto de Limeira. E esses viajantes que devem ter trazido o nome Rio Preto para Calheiros, onde era o antigo entreposto dos tropeiros. Rio Itabapoana, só você tem as nascentes e seus córregos afluentes, coisas tão belas que outros não têm. Olhando-te, me sinto no passado, e com bastante saudade, falar e te versar é só querer e ter a oportunidade. Hernani Leca. Jogou uma placa, ela dizia que o Calheiro nunca é para frente. E agora, recentemente, então, vocês fizeram o turno dele, não é isso? Fizeram, novo turno. De quê? De cimento, olha. Eu sei, né? Mas tem alguma inscrição lá, alguma coisa? Ah, não repare, aqui ele diz que ele falou, o pessoal fizeram sacrifício, mas já era morto, ultimamente. Para que Deus pode abençoar, né, ouvir o sacrifício pessoal pedido e que Calheiro vai à frente. Isso aqui, Santo Antônio de Itabapoana, hoje Calheiro, né? Santo Antônio do Rio Preto. Santo Antônio de Itabapoana. É do Rio Preto, isso aí é Rio Preto. Mas Calheiro até o Rio Itabapoana.
Melo, além da vida religiosa, ele tinha também uma atuação política muito forte no nosso município e também uma atuação em defesa dos nossos recursos ambientais. E aí tem um poema dele que se chama Bom Jesus do Itabapoana. É um poema grande, eu vou ler só um trechinho, onde ele fala sobre o nosso rio. Poetas e prosadores têm cantado os teus primores, ó terra de Bom Jesus, e no entanto minha lira, calada apenas admira, quem teus encantos traduz. Na asa do teu verso ou da prosa, tua fama gloriosa vai percorrendo o Brasil, descendo igual elogio a gente, aos montes, ao rio, ao teu aspecto gentil. E as águas do Itabapoana, que vêm de além da Caiana, do Alto Caparaó, vão dizendo, lugar lindo, os que vamos refletindo, é só Bom Jesus, é só. Meu pessoal hoje aqui, os vereadores, o secretário, Larissa Castanho, que é do turismo, né? E dizer que a região tem muito que crescer. E temos que abraçar realmente o projeto. Porque é a única indústria que nós podemos trazer, é o que ele falou, é o turismo. É gente para gastar dinheiro aqui. Não tem outra alternativa, porque uma empresa, uma indústria, realmente, qualquer produto, é um investimento que nenhum empresário investe onde não tem estrutura, como é a nossa região. Eu vou fazer um trabalho em cima do Bom Jesus do Itabapoana. O poder público tem como apoiar. Daí a maior parte dos nossos vereadores estão aqui hoje, e todos eles têm esse conhecimento e essa visão de que a gente tem que crescer nesse ambiente aí. Então, parabéns para vocês todos que estão aqui, porque eu acho que é importante, pela a complexidade do problema que nós temos que enfrentar, é o futuro. Esse futuro nós temos que cuidar dele, porque nós estamos no fim. Nós estamos no fim, quem conheceu esse rio aí, vê ele hoje, chora. Então ainda tem como salvar um pedaço dele, e a gente tem que trabalhar para isso. Então, obrigado pela oportunidade de estar aqui e dizer que o calçado está à sua disposição. A morte do rio. Vejo-te morrendo sem nada poder fazer, merecendo explicações não para mim, para as outras gerações, sim, estas sem limites obedecer. Tecnologia falando alto, com supervisão de autoridades, interesse e dinheiro aos saltos, dispersando grandes facilidades. Olhando para o passado e presente, tenho dúvidas para enxergar o futuro. Belo e rico rio, não sais de minha mente, que a mim me parece tão obscuro. Me dói alma e coração vê-lo sendo destruído. Não consigo conter a emoção, tornando meu peito dolorido. Nome de bacia, cidades proclamadas. Cuide desse famoso nome que nasce no Caparaó. Preserve o berço de tantas vidas roubadas. Nessa luta não o deixe só. Ouro vindo da montanha, encontrando-se com o mar, Itabapoana querido, é nosso dever preservar. Esse é um poema de Hernani Antônio Lepre Teixeira. Foi escrito há aproximadamente uma década.